Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos ligados ao trabalho na Terra. Então, eu tinha esquecido desse slide na aula anterior, né? Vamos falar um pouco sobre alguns conceitos ligados à relação de trabalho que existe na Terra, no Brasil. Tá? O que é um assalariado? Um assalariado é o sujeito que trabalha na agricultura patronal como funcionário. Se aparecer uma questão escrita assalariado, você sabe que é o cara que é funcionário. Arrendatário é o sujeito que ele é dono de algumas terras, ou não, né? Ele pode simplesmente arrendar todas as terras, até pode também, mas o arrendatário é o locatário, é o cara que aluga a terra de alguém para produzir. Se ele vai pagar um valor ligado ao quanto ele produziu para o dono da terra ou se ele vai pagar um aluguel fixo, isso é outros 500. Mas então o arrendamento de terras é uma categoria que está incluída como conceito ligado ao trabalho na terra no Brasil. Poceiro e grileiro. A gente pode dizer que os poceiros e grileiros são as atividades criminosas ligadas ao campo brasileiro. Poceiro é o sujeito que toma posse de uma terra que não é dele, chega lá na Amazônia, olha ao redor, não está vendo nenhuma autoridade, você derruba a floresta, põe cerco e diz que é teu. Tá? Você toma posse daquilo que não é teu. Pode ser uma terra indígena, uma terra de conservação, está cheio no Brasil. É comprovado que tem muita gente sem título de terra no Brasil. O grileiro é o sujeito que vai falsificar um documento para dizer que é dono daquela terra. Então ele é ainda mais criminoso, ele está falsificando documentos. Aqui agricultura familiar versus patronal, o que muda é a questão do destino da produção, que no caso da patronal normalmente é comercial. E quando a gente fala em agricultura familiar e fala em agricultura de subsistência, a gente está falando de uma agricultura que tem comércio, mas é um comércio local, regional, para suprir a necessidade alimentar da região onde que esses sujeitos convivem. E agora a gente vai falar um pouco sobre os movimentos sociais do campo, por que eles existem e da onde que eles surgiram e se há ou não há um fundamento legal na atividade que eles acabam executando. Então, sobre os movimentos sociais do campo, a gente tem que falar do Estatuto da Terra de 1964. É óbvio que eu não vou ler o que está escrito nesse slide, mas você pode ler, você pode pausar aí para ler se quiser. Mas o Estatuto da Terra ele surgiu em 1964. Mas como assim 1964? Quando? Foi criado na Lei 4504 de 30 de novembro de 64. E por que os militares criariam uma lei que fundamenta de alguma forma a existência dos sem terras? Vamos voltar ao que estava acontecendo nos anos 60. Nos anos 60 a gente teve uma revolução camponesa em Cuba em 1960. No Brasil a gente tinha mais gente na roça em 1964 do que nas cidades. Então havia uma produção camponesa muito grande, O trator já havia chegado lá devido à Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma revolução que colocou tratores e uma alta mecanização na agricultura brasileira. Isso acabou gerando um desemprego generalizado. Então lá nos anos 60 a gente tinha um desemprego no campo muito grande e havia um medo do governo de que esses desempregados urbanos, rurais, fossem para as cidades engordar as favelas, que grande parte acabou fazendo isso, e outra parte acabasse se rebelando contra o governo. Então o governo tinha que criar um instrumento, acabou criando o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como uma forma de fomentar a colonização do centro-oeste brasileiro para dar terras para produtores rurais cadastrados nos sistemas oficiais, como o sistema da Companhia de Migração do Norte do Paraná, do Sistema de Migração do Norte do Paraná, Sinop, onde que a gente teve uma corrente migratória do Paraná até o Mato Grosso, e a gente teve o governo concedendo terras muito baratas ou até mesmo de graça para quem hoje é filho, neto, de grandes agricultores lá do Centro-Oeste. Muitos dos seus antepassados ganharam terras, então eram sem terras, que acabavam ganhando terras do governo. Olha que irônico, Hoje a grande agricultura patronal que tem lá no Centro-Oeste, ela é filha, neta de antigos sem terra ali dos anos 60 e 70, tá? Quando aconteceu aí o Estatuto da Terra, isso fomentava a colonização do Centro-Oeste, porque foi criado o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Colonização de quem? Colonização do Centro-Oeste. Era uma questão de soberania também para o governo militar ocupar aquele centro-oeste com pessoas ligadas ao Brasil. Então eles acabaram conseguindo fazer isso com agricultores desempregados, principalmente do sul do Brasil. Tá? Pode notar que tem gaúchos pra caramba lá no centro-oeste. Você tem muito chimarrão, muitos hábitos que são fortes aqui do sul, ligados à região centro-oeste. Tá? E é um povo que muita gente ganhou terra do governo, então, que hoje mete porrada no governo. Então,
o INCRA ele passou por várias etapas e a primeira que ele tinha que cumprir era de colonizar, né? Então quem criou o termo reforma agrária dentro do Brasil meio que foi o INCRA, né, para valer, ok? Então, e aí o INCRA ele precisa de um critério para conseguir classificar qual terra está disponível, por exemplo, para a reforma agrária e qual não está. E a partir disso a gente vai ter a classificação da terra por tamanho. Então, primeira coisa, quando a gente fala de hectare, né, hectare é uma área com 100 metros por 100 metros, ou seja, o tamanho mais ou menos de um campo de futebol. Sempre que a gente fala um hectare, né, um hectare é 10.000 metros quadrados, 100 metros por 100 metros. Mais ou menos um campo de futebol oficial aí com a pistinha de atletismo ao redor. Basicamente é isso. Ou se quiser outro exemplo, uma rua até a quarta, quinta casa, pega todas as casas do lado da direita, todas as casas do lado da esquerda, mais a rua, isso vai dar mais ou menos um bloco de 100 por 100 metros, tá? Então a classificação por tamanho, a gente vai ter o módulo rural. Anota aí, o que é o módulo rural? É a quantidade de terra necessária para garantir o sustento financeiro de uma família de 4 pessoas. Isso mesmo, existe um cálculo de quanto de terra é necessário em cada lugar do Brasil para sustentar uma família de 4 pessoas. Tá? Aqui em Blumenau, pode ser que com hectares tu plantar em algum bairro aqui, você consegue sustentar a tua família. Mas lá no Pará, o sujeito está tão longe do ponto onde que ele vai vender os produtos, que ele precisa de 20 hectares no mínimo. Então o módulo rural de cada região vai ser adequado ao modo de consumo, ao custo daquele produto, na ponta, no final, né, no comércio final, né, toda uma relação econômica está envolvida no custo de vida, no custo da produção, né, para estabelecer o que é o módulo rural. Tá? Então, e aí, a partir desse módulo rural, se você precisava de 10 hectares para ter um módulo rural numa determinada cidade, e você tem 5, você tem menos do que o módulo rural, certo? Se você tem menos do que o módulo rural, você vive no minifúndio. E o minifúndio é então uma propriedade menor do que o módulo rural. O minifúndio é uma coisa que normalmente a gente vai ter uma situação de pobreza instalada ali, né? Então eu costumo dizer que eu sou mais contra o minifúndio do que o latifúndio, né? Eu sou contra as pessoas terem pouca terra, né? O problema é quando as pessoas que têm muita terra atrapalham quem quer ter o mínimo de terra também, é óbvio isso, né? Mas o minifúndio é um problema, com certeza. Latifúndio por dimensão é quando a propriedade é 600 vezes maior do que o módulo rural. 600 vezes ou mais, né, maior do que o módulo rural. Então, latifúndio por dimensão, classificação da propriedade que está errada do ponto de vista da lei. Como assim? O sujeito tem mais de 600 módulos rurais, está errado diante da lei? Sim, diante da lei de 1964, que nunca foi mudada. Se você não concorda com essa lei, você deveria reclamar de quem criou essa lei lá em 1964 ou dos deputados que nunca alteraram isso para valer. Tá? Então, porque tem um lado dos que defendem a reforma agrária e dos que não defendem. Então, latifúndio por exploração, quando você tem entre 1 e 600 módulos rurais, só que você não tem um aproveitamento econômico, você tem um sítio. Né? Você pode ter um sítio entre 1 e 600 vezes o módulo rural e não produzir nada? Em tese, não. Porque dentro do Estatuto da Terra, aquele de 64, diz que a terra tem uma função social, e a função social da terra é produzir comida. Se você não produz comida, se você produzir qualquer outra coisa que não seja comida, você não está fazendo o essencial. E aí, se aparecer alguém dizendo, você não faz o essencial, eu quero fazer, aí a gente entra nos movimentos sociais, entende? Os movimentos sociais surgiram a partir do momento que o governo não fez mais oficialmente o que ele chamava de reforma agrária. Então, a partir de 1985, os movimentos sociais acabam surgindo para tentar lutar pelo direito à terra daqueles que querem produzir, mas existem propriedades que não produzem alimentos, então você está se dispondo a produzir alimentos, tem alguém que tem terra, mas não produz, e aí é que entra o movimento social do campo, entenderam? Né? Então, empresa rural também. Empresa é uma coisa para a área urbana. Então, quando você tem uma empresa dentro da área rural, ela também está irregular do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, tá ok? A aula de hoje era isso, valeu, obrigado, não esqueça de seguir, não esqueça de curtir essa página, né? Compartilhar essa página com seus colegas, muito obrigado pela atenção, valeu!